E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Erilton e nós estamos aqui hoje com o Halisson, que é fã do mundo geek, né? E sabe tudo sobre anime, que é o assunto que a gente vai falar hoje. O vídeo de hoje, galera, vai ser uma volta pelos bastidores de uma das maiores franquias de anime japonesas que existe em termos de animação, a franquia Naruto. E hoje vamos falar exclusivamente sobre o primeiro filme de Naruto e analisar como foi criado, né, essa grande obra que continua até hoje, né, fazendo sucesso com sua franquia, né? A gente vê aí sucesso como o Naruto Shippuden, né, tem um Boruto também, né, o mangá ainda continua ativo. Inclusive, ao final desse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho sobre o processo de criação também do filme do Boruto, né, que foi o Boruto Naruto The Movie, que houve recentemente, né? Interessante que a gente vê que os processos modernizaram, mas continua escaneando desenhos, continua desenhando à mão, alguns processos ainda continuam similares, né, ao mesmo que foi criado nos anos 2000 com o primeiro filme do Naruto, né? Então, aperte seus cintos e vem com a gente conferir um pouquinho sobre esse universo. Vamos lá! Naruto The Movie, O Confronto no País da Neve, foi o primeiro filme produzido da franquia e foi lançado no dia 21 de agosto de 2004 no Japão, com a direção do ilustre Tensai Akamura, e conta sobre uma aventura do nosso querido e amado Narutinho. Mas o foco aqui hoje não vai ser a história em si, mas sim o processo de animação e criação deste maravilhoso filme. Galera, Naruto The Movie foi feito, né, em uma época onde a animação ainda estava se descobrindo, né? Porque foi feito aí nos anos 2000 mais ou menos, né? O pessoal ainda usava aqueles PCs de cubo, né? Ainda era uma coisa bem arcaica, né? Mas ainda assim houve inovações tecnológicas, né? Já que nesses anos ainda não havia se consolidado muito bem o universo das animações. A gente vê aí que houve uma certa evolução, né, dentre os filmes daquela antiguidade até hoje, né? E a partir dessa época começaram a surgir filmes animados, né, que são mais parecidos com o que temos atualmente. Nesta obra podemos analisar que quase todo o material é físico. As cenas, o cenário, os concept arts, tudo. O mais interessante é que a combinação do trabalho tradicional com o digital, o que deixa a obra ainda mais bonita. Então galera, para começarmos a entender como é feita essa animação, né, que é um dos filmes 2D, né, de grandes sucessos, precisamos ter em mente algumas informações, né? O processo de animação é constituído basicamente em 4 etapas, né, podemos assim dizer. A primeira etapa se constitui de história e concept art, né, a parte de concepção, onde você vai definir para onde você quer ir, né? Qual é o seu rumo. Segunda etapa seria a parte de storyboard e line art, né? Onde você vai definir basicamente como é contada essa história, né? Quem são os personagens dessa história, né? Vai definir todo o conceito de visão da história em si. Terceira etapa seria a coloração e sombreamento, né? Onde a gente vai definir como esse universo se constitui, né? Como ele é visto, como ele é colorido, né? E a quarta etapa, que seria a última, é a finalização e efeitos visuais, que justamente vai definir como esse processo é animado, como ele é renderizado, como ele é constituído no seu geral, né? Isso se trata apenas da parte visual, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Há muito mais além disso, é claro, né? Como dublagem, como foley, como a sonorização, a música, né? E outras coisas mais, mas hoje vamos falar basicamente da parte visual. A gente vai fazer basicamente um outro vídeo falando sobre todo o universo da sonorização, que é muito amplo, né? E a gente pode até falar sobre dublagem brasileira, né, criação de voz original, que é uma coisa muito legal, e a gente assim faz 2 vídeos separados, não se delongando muito nessas partes. Antes de tudo, a animação precisa ter um storyboard baseado no roteiro, que é o que vai guiar a animação para onde ela tem que ir, igual um mangá, porém um pouco mais detalhado. E vocês conhecem o processo de anime, os episódios que não são fillers são baseados no mangá original. Alguns fillers têm sagas legais, mas o filme recebe um mangá, ou seja, um storyboard original, como se fosse o one shot. E no fim é lançado nos cinemas e a gente vê tudo aquilo muito bonito e é show de bola. Inclusive sobre o que ele falou aí, pode até ser adaptado, né? Como por exemplo Your Name, né? Coisas assim que são adaptados de one shot, né? Isso é muito bacana, né? Bom, nesse processo são inseridos muitos pontos âncora, né? Que são pontos principais da animação, né? E posteriormente esses quadros vão suprir espaços, né, específicos, né? Então, por exemplo, o ponto âncora seria o Sasuke lançando uma kunai. E aí, quantos quadros essa kunai vai prolongar, né? Dentro dessa cena, né? E aí você pode fazer vários tipos de cálculos, né? E poder ver como que pode ficar melhor, mais fluida essa animação, né? Esse processo é chamado de screenplay, né? Que é o tempo dos frames ao consumir na tela cada parte do storyboard, né? E assim o diretor, né, da animação, ele vai designar como que vai ser distribuída essa animação, como que vai ser distribuído esse projeto
para que os animadores auxiliares possam assim desenhar, né? Por exemplo, um fica com 25 quadros da cena do Sasuke jogando a kunai, outro fica com 25 quadros que seria o Naruto respondendo essa kunai e defendendo, né? E esse screenplay vai ser definido para poder ser animado posteriormente. Nesse contexto, é interessante ver que nem todos os desenhistas que trabalham com animação precisam ser mestres em desenhos. Uma boa parte do processo de criação vem de ideias abstratas e simples definidas antes de serem refinadas. Depois de todo o storyboard feito, ou seja, toda a base do anime construído, é preciso fazer o line art para deixar os quadros mais limpos. Neste quesito, animações, Naruto já estava inovando. Muitas das line arts nas animações eram feitas usando mesas de luz, como é típico do estilo utilizado para fazer animes até hoje em dia em animações 2D tradicionais ou digitais. Normalmente eles pegam assim, né, colocam a folha de papel por cima na mesa de luz e aí eles desenham com nanquim, né? O desenho original estaria a lápis, né? Eles colocam um novo papel por cima, desenham a nanquim por cima para poder tirar a line art, né? O desenho oficial em pincel, né? Que é bem interessante esse processo. O próximo passo, galera, é a coloração, né? Durante a produção de um anime clássico, muitas pinturas que vemos na tela, né, foram feitas todas à mão, né? Como produção de cenários, por exemplo, né? O pessoal gosta muito de fazer à mão, pintar. Aquele cenário de Konoha, né, onde aparece lá os Hokages, aí foi todo feito à mão, né? E tem muito cenário de anime que foi feito assim, né? E aí normalmente eles pegam, né, esse processo, né, escaneiam e assim eles podem fazer a questão da composição, né? Com relação aos line arts, eles pegam line art, né, escaneiam, fazem a colorização em programas como Photoshop, por exemplo, né? E assim eles podem fazer a composição entre as duas cenas, né? As cenas animadas e as cenas que vão ser de personagens participam do mesmo processo, né? Então eles trabalham com programas como Premiere, After Effects, né, que podem fazer essa composição, outro programa similar a esse tipo de contexto. Existem muitos programas que podem ser usados para contribuir no processo de animação, que não foram especialmente feitos para isso, como Photoshop, que é uma ferramenta indispensável de auxílio em muitas áreas do design também. Contudo, galera, as melhores opções para fazer animação em série, né, ainda são os programas tradicionais, né, que a gente vê atualmente, como por exemplo tem o Toon Boom, que é utilizado no Irmão do Jorel, Animate CC, que é utilizado no Fudêncio, né, até o TV Paint, né, então After Effects, Photoshop, são utilizados também em alguns projetos. Então a gente vê que é muita variedade de programa, né, depende muito de qual empresa que vai administrar esse tipo de projeto. As outras etapas para incrementar as partes das animações neste processo, como sombreamento, efeito, iluminação e etc., agora já contavam com a facilidade dos programas digitais. Em muitos 3 são utilizados até mesmo efeitos com 3D, diferenciando para passar aquela sensação de profundidade na cena, que é algo bem legal misturado com o 2D. No caso a junção do 3D e 2D, né? Atualmente é um conceito bem interessante, né, se for bem trabalhado, né? Pode levar a um ótimo resultado, é claro, né? Tem alguns profissionais que ainda têm uma crítica, né? Algumas pessoas que também não gostam muito, preferem explosão em 3D, outros preferem explosão em 2D, né? Alguns têm uma certa crítica, né? Alguns animes acabam fazendo uso errado disso e deixando a obra bem tosca, né? Mas os animes que fazem uma composição legal, né, conseguem se destacar, né? A gente vê, por exemplo, muitos animes que você nem percebe que é 3D, né, o cenário, então alguma aplicação, e na verdade é 3D quando a gente vê no making of, né? E no Naruto não é diferente, tem algumas cenas que realmente levam um pouco esse contexto de 3D, mesmo que seja 2D desenhado por cima, então alguma aplicação bem leve, né, feita, mas a gente tem sim o uso de ferramentas 3D. Um anime bem interessante que mostra esse universo do 3D e 2D é o Shirobako, né, que ele mostra um pouquinho do conflito entre a galera que ama o 2D e a galera que ama o 3D, né? Então assim, se trabalhar bem, fica incrível o resultado, né? Esse que é o lance. E para a finalização de arte também continuamos usando programas de animação para deixar as cenas mais bem feitas o possível. No entanto, algumas coisas são feitas em programas de edição de imagem. Mais uma vez, usando como exemplo disso os cenários, que ali Konoha, as florestas e alguns cenários ali, como por exemplo os esconderijos dos Uchihas. Apesar de grandes programas serem feitos tradicionalmente à mão, os programas digitais ajudam a dar acabamentos necessários para a obra. Aí a gente vê como ela fica ali bonita ali, com o desenho misturado com o digital e com o tradicional. Bom, para concluir, galera, a gente vai colocar aí o making of do filme do Boruto, tá bom? Boruto, Naruto The Movie.
E vemos que eles utilizam praticamente o mesmo processo de criação do seu primeiro filme, né? Então, o primeiro filme foi lançado no ano 2000, que é o Naruto, né? O filme que se passa na neve e tudo mais, né? E os PCs eram todo, né, aqueles PCs de cubo, né? Era realmente bem antigo. Mas a gente vê que até hoje é o mesmo processo, né? Assim, a indústria teve leves atualizações na qualidade, né? Porém, a mecânica continua basicamente a mesma coisa, né? O mesmo critério, né? Então, os filmes mais recentes que a gente continua a ver, né, usa o mesmo processo de organização também, screenplay, né, o roteiro, que é para definir como é que é feita a história, né? Aí passa para a questão do storyboard, né, para poder definir como que o screenplay vai fazer a questão de organização das cenas, como que vai ser contada a história igual um mangá, né? Aí tem um line art, que é para definir os personagens, definir o conceito da linha, né? E aí passa o computador, escaneia, né? Faz a coloração, né? E aí tem a montagem, né, da cena, a composição entre o personagem colorizado junto com o cenário, né, que pode ser feito à mão, pode ser feito também em pintura digital, e compõe-se a cena. E aí passa para a finalização, né, que é a parte dos 3Ds, a parte dos efeitos, né, a parte onde vai considerar toda aquela parte de mesclagem final, né, e color correction da cena, né. E é claro, existem as partes de sonorização, as partes de Foley, as partes de dublagem, né? Mas a gente vai fazer um vídeo especial só falando sobre isso, né? Porque é um assunto muito importante, a gente quer fazer aí uma abordagem bem ampla sobre esse universo da sonoridade. Um ponto interessante de falar como fã da obra é que as pessoas às vezes não conseguem entender como um anime pode ter uma qualidade mediana e o filme uma qualidade incrível. Mas muitas vezes o filme é feito por um estúdio contratado exclusivamente para a criação. Como, por exemplo, o primeiro filme de Naruto foi feito pelo estúdio Pure. E eles tiveram essa obrigação solene por um certo período de tempo. Enquanto o anime foi feito por outro estúdio com a pressão muito maior por conta de entregar um episódio semanalmente. Inclusive, existe um anime chamado Shirobako, que retrata a vida dos desenhistas que dão ali o sangue, a alma, o suor para entregar um episódio semanalmente. Vale a pena lembrar também que teve uma época em que Naruto decaiu bastante de qualidade e foi assunto internacional, que foi quando ficou nas mãos do estúdio Purity, que conseguiu fazer péssimos desenhos e deixar o anime quase impossível de se acompanhar para quem gostasse da obra. No fim, tudo depende do quanto o anime está rendendo para poder o mesmo pagar um bom estúdio para ser produzido com qualidade, e o cálculo é sempre tempo mais dinheiro é igual a qualidade. Ué, fica aí a dica, né? Inclusive para quem é designer também segue o mesmo cálculo, né? Tempo mais dinheiro igual a qualidade. E se você subtrai, acaba que a qualidade também é subtraída, né? Enfim. Mas enfim, Raio, que nota você dá para a franquia do Naruto, né? Os filmes, os fillers, né? O Boruto. Qual a nota que você dá aí para essa grande obra aí? A gente viu que o processo de criação é bem similar no seu geral, né? E o que você acha? Você acha que vale a pena assistir essa obra? Vale a pena assistir aí. Você que nunca assistiu o Naruto aí, começa a assistir. Além de ter ali uma arte, uma direção de arte bonita ali, misturando 3D com 2D. Assista o filme, assista o anime, acompanhe. É um pouco extenso. Foram 15 anos de anime. Para quem acompanhou aí direto, esses 15 anos foi maravilhoso. Então assista o anime. É um anime muito bom, retrata de assuntos que nós passamos no nosso dia a dia, de encarar dificuldades, encarar a vida da maneira que ela é, dura e fria, e ensina várias coisas. O Naruto é exemplo até de superação para muitas pessoas que acompanham anime, não só adultos como as crianças também hoje em dia. E minha nota pro filme, pra obra de Naruto, a franquia toda, é 5 moedinhas. Bom, pessoal, a minha nota, né, basicamente vai ser da seguinte forma, né? A gente percebe que o Naruto é uma história que ele se manteve por muito tempo no ar e isso prejudicou ele, né? Ele teve que mudar de estúdio, né? Acabou que não conseguiu manter pico de audiência todas as vezes. Semanalmente manter pico de audiência durante um longo tempo é complicado, né? Então, assim, você percebe que os animes de curta duração, eles têm uma melhora de desenho, uma melhora de qualidade, né? Porque eles estão em curto tempo, né? Agora, os animes que se mantêm por longo tempo, manter uma qualidade boa é complicado, né? O mangá tem que sair legal para poder dar hype no anime, né? Então é complicado manter a história, manter todo esse processo de criação prolongado por todos esses anos, né? Foi o quê? 15 anos de história.
Então assim, é complicado, mas os filmes são muito bons, né? Eu recomendo você assistir Naruto, estão histórias legais, história de superação, a qualidade do anime realmente é variada, mas dos filmes são sempre qualidades bem bacanas, né? Então eu recomendo que vocês que gostam de animação se inspirem no Naruto e possam estar aí assistindo essa história que vale a pena, né? Para poder se inspirar e criar seus projetos também, suas animações. Eu acho que assim, de Naruto é uma referência, assim como Dragon Ball foi referência, Cavaleiros do Zodíaco foi referência, né? E várias outras obras aí no meio, né? Desses animes que longos, de longa duração, são referências muito boas para quem curte, né, esse tipo de animação japonesa, tá bom? Então eu dou aí 4 estrelas, né, 4 moedinhas aí, né, porque o anime ele teve uma variação, teve aí uns momentos ruins, mas ele em sua grande obra é muito boa, né? Então eu aconselho vocês a assistir e acompanharem. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né, essa análise aí de Naruto. Com certeza a gente vai vir com mais análises com relação à dublagem, né, criação de vozes originais. Inclusive galera, a gente tá aí com o novo Instagram, né, de Serious Education Oficial. E a gente tá com workshop, muita coisa bacana, vídeos online, vai ter muita coisa legal vindo por aí. Inclusive a gente vai estar com novidade nessa questão de workshops online. Fiquem ligados para não perder nenhuma novidade no nosso canal, beleza? Obrigado por tudo galera, obrigado pelo apoio, é isso aí, valeu, falou!